É impossível negar os efeitos das mudanças climáticas. Julho de 2024 registrou o 13º mês de recordes de calor. A principal causa? A ação humana. O modelo de geração de energia baseado em queima de combustíveis fósseis é sustentável. A transição energética é uma urgência. Torres eólicas cortam os horizontes, prometendo energia limpa e desenvolvimento sustentável para um mundo em crise. Mas o que significa sustentabilidade? Quando o progresso pode silenciar vozes, deslocar vidas e reescrever territórios. No coração do semiárido nordestino resiste o povo Mendonça, comunidade indígena centenária, que hoje se vê cercada pelo avanço dos empreendimentos eólicos em seu território. Mondon ao que piraciquet secrot, queixo acrot, queixo acrot. Mondon ao que piraciquet secrot, queixo acrot, queixo acrot. Mondon ao que piraciquet secrot, queixo acrot, queixo acrot. O território Mendonça, né, está aqui desde sempre, né? Nós antecedemos a fundação do município de João Câmara, nós somos os primeiros habitantes, né, que aqui ocupavam. Nós somos descendentes dos povos potiguaras, né, da Paraíba, ainda quando, né, as regiões eram divididas por capitania, quando foi dividido por estado, né, nós tivemos um rompimento da população dos povos potiguaras, então estamos nessa região, né, do semiárido, da Caatinga. Os Mendonças, ele é formado por, digamos assim, 3 grupos diferentes. Seriam o que nós chamaríamos dos indígenas que já estavam aqui, né, que alguns relatam aos anciões. Um pequeno grupozinho que seriam tapuias, que já estavam aqui. Uns indígenas que migraram aqui de São José do Mipimbu, no final do século XIX, né, mais ou menos em 1850, 1860, por aí, iniciaram migrações. E um pequeno grupo de indígenas potiguaras que vieram do Beijo de Bandeiranja, Paraíba. A gente está numa luta atualmente, né, porque nós somos um território que ainda não tem nossa demarcação, a gente está buscando essas lutas, nossas lideranças estão unidas em movimentos indígenas em busca, né, dessa conquista. Patucatã, Cunhampote, Guaremo, Ibete, Emboremo, Pumaracá. Patucatã, Cunhampote, Guaremo, Ibete, Emboremo, Pumaracá. Patucatã, Cunhampote, Guaremo, Ibete, Emboremo, Pumaracá. Patucatã, Cunhampote, Guaremo, Ibete, Emboremo. Olá pessoal, meu nome é Imembira, sou o cacique do povo Mendonça. Estamos aqui na sede da Escola Indígena Municipal Saramandaia. Nós encaramos, né, que na instalação desse tipo de empreendimento há duas visões, né? A primeira é que inicialmente ela causa, né, a garantia de algumas empregabilidades, né, que antes não tinha na comunidade, mas em contrapartida a gente vê, né, que há um dano causado, né, no meio ambiente, na fauna e na flora, né? Das discussões envolvendo a instalação de pequenos parques e grandes parques no município de João Câmara gerou um furdunço muito grande. Entre os Mendonças, a gente acabou sendo beneficiado no primeiro momento porque vários Mendonças foram contratados para o serviço braçal, né? Abrir estrada, roço de mato, fazer traço, trabalhar em amarração de bases de torres, né? Auxiliar na questão de motoristas, foram contratados motoristas, né? Mas a grande maioria dos Mendonças que foram contratados de início, eles foram dispensados. Trabalharam em média 2 anos. Os que conseguiram trabalhar um pouquinho mais, foi que durante os 2 anos eles fizeram um curso profissionalizante e conseguiram se inserir em uma outra função. Estou vendo. Em 2017 eu entrei como ajudante servente,
para fazer a área da montagem. Foi onde eu fui adquirindo experiência, aí fui gostando, então lá para cá nunca mais quis saber de outra obra. É só eólica, montagem. Completo é Leandro Melo da Cruz, apelido todo mundo conhece aqui por Fabiano. Eu tenho meu ensino médio incompleto, não tenho terminado. Que está exigindo mais curso, né? Aí isso aí dificulta um pouco o trabalho de quem realmente trabalha em eólica, dificulta um pouco. Não é nada fácil não, porque se torna uns caros, outros cursos mais baratos, essas coisas. Os cursos são tudo pago. Tudo pago. Isso se você for batalhar bastante e estudar bastante para poder fazer. Caro. E agora as empresas exigindo direto. Aí tem que fazer curso, condições financeiras para fazer todos esses cursos. Porque você tendo esses cursos, você para entrar é 2 pulinhos. Rapaz, quando a gente entra em contato com a empresa, assim, você tem GWO, você tem o eletrotécnico, você tem o eletromecânico, aí corta suas pernas, cara. Eu já pedi uma oportunidade de ir até para a Argentina por conta disso aí. Que é o necessário para você entrar e dizer assim, hoje eu estou fechado aqui numa empresa de eólica, na área de montagem, é isso aqui, é esses cursos. Então, num primeiro momento, foi uma fonte de renda interessante, num segundo momento, não, né? Então, ficou pouquíssimas. Porque no caso aqui é a comunidade tradicional de comportamentos agrícolas, de atividade de beneficiamento de castanha, que não é assim, trabalho com remuneração, direitos reservados, direitos guardados, não é, né? Os postos de energias eólicas também trazem questões de trabalho. Eles procuram também se formar em áreas e buscam hoje também mais como uma questão de empregabilidade. Às vezes a família já vem de um segmento de avô, avó, mãe, pai que quebra castanha e as energias trazem essa questão positiva com relação à empregabilidade. A transição energética é um grito contra o colapso climático, mas não pode ser um fardo para povos que já carregam séculos de resistência. Há um dano causado no meio ambiente, na fauna e na flora. Então, os empreendimentos que foram instalados aqui no território Mendonça, na década de 2000, de 2005 para cá, até 2015, eles foram empreendimentos, né, realizados sem ter a consulta livre prévia informada, que é obrigatória, né, nas comunidades tradicionais, se tratando de comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, né? Então, o nosso território indígena, que é o território Mendonça, está em meio, né, a grandes parques eólicos. Atualmente, nós temos mais de 6, né, que cercam as nossas comunidades, atrapalhando o desenvolvimento da forma qual a gente vê, né, que é a relação com a terra, a relação próxima com a terra, né? A gente observa aí algumas questões ambientais, algumas questões de espaços ambientais, né? A gente vê algumas famílias alugando seus espaços de terra para torres eólicas e recebem essa verba. Aí a gente vê às vezes as pessoas trocando seus pedaços de terra por um aluguel de manutenção. Às vezes eu acho isso não muito bom. Causam danos às comunidades, né, no uso do seu território tradicional, né? Então, a gente tinha colhedores de mel, né? A gente tinha caçadores que hoje já não podem utilizarem mais essas áreas nem para colher o mel, nem para caçar, tendo que cada vez mais se afastar do território indígena, né? Para poder sobreviver, né? Nós somos um povo que sobrevive do beneficiamento da castanha do caju, é a principal fonte de renda, né? E a complementação dessa renda é feita na agricultura familiar, né? Na plantação, né? Da macaxeira, do feijão, do milho, mas também da caça, né? Então a relação com o nosso território ainda é uma relação muito próxima, né? Do sagrado. Então a gente precisa ter justamente esse território limpo, né? Desse tipo de empreendimento para conseguir sobreviver.
Algumas das localidades onde a gente caçava passou a ser privado. Antes da energia eólica a gente podia acessar livremente, né? Agora não, tem uma porteira onde tem 2 vigilantes armados que não permite que a gente passe. Então, de certo modo, sim, a gente foi limitado a nossa área de caça em diversas regiões, né? Então, basicamente quase a metade das áreas que a gente caçava, nós não temos acesso livre. O que nos preocupa são projetos que já estão em fase de prospecção, que podem trazer um impacto assim absurdo no território, que é a instalação de fazendas solares. Então nós temos, existe o estudo para implantar 2 fazendas solares que vão afetar diretamente o território, né? Então, para as populações, basicamente ficam os impactos e para os grandes empresários ficam os lucros. Essa terra é nossa, nossa, nossa. Essa terra é nossa, nossa mãe. Essa terra é nossa, nossa. Então a gente já sabe que os impactos vão ocorrer, mas a gente vai tentar impedir que sejam muito drásticos, ao ponto de mudar a nossa realidade, certo? Ou seja, a ideia de a gente preservar a nossa história, nossa memória, nossos lugares de reza. Quando esse tipo de empreendimento chega no chão dos nossos territórios, não é pensado coletivamente, né, nesses impactos, né, e o que poderia ser feito para reduzir esses impactos, né? Do reconhecimento, né, do papel importante que esses povos tiveram na história de todo o nosso país. A gente não manter esse paradigma de que no Rio Grande do Norte não tem povos indígenas porque nós estamos aqui. Desenvolvimento sustentável, né, para mim, é poder me relacionar com a terra sem tirar dela aquilo que eu não preciso para sobreviver, né? Então, nós, enquanto população indígena, criamos o conceito do bem viver, né, que é tirar da terra somente aquilo que eu preciso, porque eu estou pensando nas futuras gerações. No território Mendonça, as raízes da árvore fundante nos lembra que sustentabilidade não é apenas tecnologia. É justiça, é memória, é vida. É respeitar uma integração entre homem e natureza, onde não há uma disputa e sim uma integração. Nós necessitamos mutuamente das árvores, das plantas, né, da terra. Nós necessitamos, não é escolha. A forma como a gente convive com ela é o que vai dizer se a gente é sustentável ou não. Patucatã, Cunhampote, Guaremo, Ibitimbora, Mopo, Maracá. 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 Aí o Taimombeu, morando Barecé.